Questão 22. Considere hipoteticamente que no ano de 2022 a União pagou 2 bilhões relativos a juros sobre operações de crédito relativamente contratadas, efetivamente contratadas. Com base no disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, nona edição de 2021, assinale a alternativa que apresenta a correta classificação por natureza dessa despesa orçamentária, sobre a categoria econômica, o grupo e o elemento da despesa, respectivamente. Letra A. Despesa corrente, juros e encargos da dívida e juros sobre dívida por contrato. B. Despesa de capital, juros e encargos da dívida e juros sobre a dívida por contrato. C. Despesa corrente, outras despesas correntes e outros encargos sobre a dívida por contrato. Letra D. Despesa de capital, juros e encargos da dívida e outros encargos sobre a dívida por contrato. Bom, ele está pedindo aqui para a gente a classificação, então, por natureza dessa despesa orçamentária, então vai ser a classificação sobre a categoria econômica, sobre o grupo e sobre o elemento da despesa. Então aqui é uma questão de contabilidade pública, né, de contabilidade aplicada ao setor público e a gente tem um manual. Então a gente tem o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele está nesse momento na nona edição, é uma edição de 2021. Primeiro, que não compensa para você estudar contabilidade pública para fazer o exame de suficiência, estudar lendo todo o MCAS, porque o MCAS, assim como o Manual de Contabilidade Societária, ele tem, sei lá, umas 600 páginas, então não é viável, a menos que você trabalhe com contabilidade do setor público, ou que você vá prestar serviços ou para o setor público, ou que você vá prestar concursos, na área, né, então talvez faça mais sentido para você. Agora, se não é o seu objetivo, o que que eu indico você a estudar? Eu indico você a estudar resolvendo as questões. Primeiro que você já deve ter tido contabilidade pública na faculdade, então você precisa relembrar, porque os conceitos principais, eu acredito que você já tenha visto. Então eu indico que você, resolva as questões, dá uma lida nas questões, então leia a questão, leia os comentários, analise os comentários, porque aí uma noção breve você vai ter. Algumas questões a gente consegue resolver com os nossos conhecimentos de contabilidade geral. Mas não são todas essas questões. Essa, por exemplo, você não conseguiria resolver com os conhecimentos de contabilidade geral que você tem. Então, nessa, você precisaria saber a classificação por natureza da despesa orçamentária. Primeiro, então, quando eu vou comentar as questões, como eu já indico que vocês estudem por questões para algumas disciplinas, para essas disciplinas que caem poucas questões, como essa, por exemplo, porque o custo-benefício de você estudar todo o MCASP, entender o MCASP, procurar fazer sentido para você, para que você consiga resolver uma questão, para no dia da prova resolver 3 questões, eu acho que é exagerado. Então, eu considero que seja mais viável que você então estude por questões, e aí eu tento comentar as questões com o máximo de detalhes possíveis, não só nessa disciplina, mas vocês vão perceber que todas as questões que eu comento eu tento colocar o máximo de detalhes possível, porque eu sei que de repente você não tem dúvida, mas outra pessoa pode ter. E no caso de contabilidade aplicada ao setor público, eu tento trazer também trechos do manual ou de qualquer outro material que seja referência, para que você já tenha esses trechos, né, aí da disciplina, já tenha dentro dos comentários das questões, tá? Então foi isso que eu fiz, eu peguei essa parte que fala da composição da classificação da despesa orçamentária, está na página 81, e, coloquei aqui para vocês. Para quem tiver curiosidade, para você baixar o MCASP, é só você colocar aí no Google mesmo, MCASP, nona edição, porque as edições elas vão evoluindo, então nesse momento atualizada é a nona, tá? Se você tem uma edição anterior, você tem que baixar atualizada. E você vai baixar lá do site, acho que da Secretaria do Tesouro Nacional, eu acho que é de lá que vem, que fica disponível no site, né. Mas quando você colocar aí, vai aparecer para você, e aí é um arquivo, um livro comum, só que no formato, né, de PDF, com, sei lá, quase 600 páginas aí, então é só você fazer o download, tá.
Bom, categoria econômica então. A categoria econômica, a despesa, orçamentária, assim como a receita, ela é classificada em 2 categorias. A gente tem a despesa corrente, como a gente tem a receita corrente também, a despesa de capital. Então as 2 classificações são corrente de capital. No caso da despesa, a despesa corrente são todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. E as despesas de capital são aquelas despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Elas mantêm uma correlação com o registro de incorporação do ativo imobilizado, intangível ou investimento, ou o registro de desincorporação de um passivo, no caso de uma amortização da dívida. Então, eu gosto de pensar assim. A despesa de capital são aquelas despesas que não contribuem para a formação de aquisição de um bem. Não é sobre bens. Sobre bens, a gente vai falar aqui dentro da despesa corrente. Então, quando é, por exemplo, o capital, igual aqui, o registro de incorporação de um ativo imobilizado, não é sobre o ativo imobilizado, é sobre o registro de incorporação, sobre amortização de dívida, sobre empréstimos, sobre coisas relacionadas ao capital. E na despesa corrente, a gente vai falar sobre a formação ou aquisição de bens mesmo. Então, um equipamento, sabe, coisas nesse sentido. Então, no caso aqui é de bens, os mesmos bens que a gente estuda lá na contabilidade geral, que são os ativos. Então, é a mesma coisa aqui. Aí a gente tem, então, no grupo das despesas, no grupo de natureza das despesas, ele é um agregador do elemento da despesa orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir. A gente tem algumas classificações. A gente tem a classificação de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. E dentro do elemento da despesa, a gente tem uma classificação que ela é extensa. Eu coloquei toda a tabela aqui para vocês. São vários códigos. Você não precisa decorar código, não precisa de nada disso. Na hora de resolver aqui eu coloquei até o item 29, mas no seu material, para quem é aluno que vai ter acesso ao material, você vai ter aí até o item 99. E não é na sequência, tem alguns itens que estão por exemplo, começa pelo número 1 e já vai para o número 3, tá. Então aqui não é que eu pulei um número não, é porque realmente é assim. Então, mas é muito extensa a tabela, então, primeiro, não vou ler a tabela completa, né, óbvio que não. Depois, se você quiser, você pode paralisar o vídeo aqui para dar uma lida nas definições de cada classificação aqui no grupo de natureza das despesas. E você pode depois dar uma lida, né, ou baixar aí o MCASP e dar uma olhada na tabela dos elementos da despesa. Mas você não precisa decorar isso para resolver a prova, tá? Então vamos lá. Letra A. Despesa corrente, juros e encargos da dívida e juros sobre a dívida por contrato. Lembrando que no enunciado ele falou que a sequência que ele queria era a despesa orçamentária sobre a categoria, ele queria a categoria econômica, o grupo e o elemento da despesa. Então, aqui, a categoria econômica, e aqui já está verdadeiro, tá? Então, a categoria econômica, a gente vai ter aqui como despesa corrente. Então, categoria econômica, despesa corrente. Aí depois ele fala então que ele quer o grupo. O grupo vai ser o grupo juros e encargos da dívida. E o elemento da despesa vai ser juros sobre a dívida por contrato. Isso por quê? Porque ele diz no enunciado, considera hipoteticamente que no ano de 2022 a União pagou 2 bilhões relativos a juros sobre operações de crédito. Então, juros sobre operações de crédito. Então, aqui ele é uma despesa corrente, ele é em relação ao grupo juros e encargos da dívida. E ele é, em relação ao elemento da despesa, ele é relacionado
a juros a dívida por contrato. As outras opções, por exemplo, a letra B, ele fala que é despesa de capital, mas a gente sabe que em relação, então, a juros sobre operações de crédito efetivamente contratado, vai ser uma despesa corrente e não uma despesa de capital. Em relação aos juros e encargos da dívida, que é o grupo, na letra B, ele também fala juros e encargos da dívida. Na letra C, é outras despesas correntes, então, e na letra D é juros e encargos da dívida. Então, a gente já teria uma noção que seria juros e encargos da dívida, porque tem uma maior quantidade de itens, né? E o próximo item é o elemento da despesa. Na letra A, ele fala que é juros sobre a dívida por contrato. Na letra B, é juros sobre a dívida por contrato. Na letra C, outros encargos sobre a dívida por contrato. E na letra D, outros encargos sobre a dívida por contrato. Então, aqui a gente tem uma situação de dívida, juros da dívida por contrato. Na letra B, então, está falso. Na letra C, está falso e na letra D também está falso, gabarito aí, letra A. Bom, pessoal, então essa foi a nossa questão comentada e eu te convido então a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que estiverem estudando contabilidade ou para o exame de suficiência. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais.